Bom dia, boa tarde, boa noite, leitores da Draft 5 e do Valorant Zone. Meu nome é Ricardo Vagimelo. Estamos aqui para mais uma entrevista exclusiva. Hoje o convidado um pouco diferente, do que o pessoal do Counter-Strike e do Valorant está acostumado. Alan, o estagiário, que fez sucesso aí nas últimas semanas na Kings World Cup, representando a Fúria. Alan, seja muito bem-vindo, tudo certo? Tudo certo, amor. Prazer é meu. Simbora bater um papo bacana sobre Kings League, sobre tudo que tá acontecendo nas últimas semanas aí. Certo. O Alan, talvez o pessoal do CS, do Valorant, não esteja muito familiarizado com você, ou às vezes não te conhece, acho que o pessoal mais do futebol, do esporte ali, tenha mais, essa familiarização com você. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você, quem é o Alan, quem é o estagiário, como você surgiu, como que você, começou a fazer live na Twitch, e até mesmo, como que você chegou até a Fúria também, por favor. Não, sou o Alan, né? Muito prazer. O estagiário por conta de uma história num passado recente, né? Que eu de fato trabalhava como estagiário no Ex Esporte Interativo, que agora é TNT Esporte. E acho que foi de lá que começou um pouco da minha trajetória, né? A gente começava lá fazendo conteúdo de FIFA, de máscara ainda, junto com o Kazé, tempos atrás. E desde então a gente começou a seguir também um caminho no rumo das lives na Twitch, tentando, ao mesmo tempo que a gente crescia os conteúdos no YouTube do iGames na época, a gente estava tentando também crescer um pouquinho nossas redes sociais, né? Nossos conteúdos particulares. E foi assim que eu surgi, assim, fazendo conteúdos de FIFA, jogando quase que todo dia ali um pouquinho com a galera. Só que depois eu comecei a mudar um pouquinho esse conteúdo, né? A abranger mais coisas assim, nesse sentido, né? Além de sair jogar o FIFA direto, jogar outros jogos, falar sobre esporte, porque eu sempre, porra, fui fissurado em esporte, né? Joguei futebol, trabalhei com futebol no esporte interativo antes de trabalhar com games. Então eu comecei a passar para esse lado, falar muito de Vasco por conta do meu time, por pegar um público muito grande em relação a isso também. E aí as coisas foram mudando, assim, né? Então eu comecei a partir do FIFA para esporte tradicional, para falar de futebol, para falar de outros jogos e tal. Comecei a pegar um pouco mais de pessoas diferentes do que eu pegava no início. E aí começou a nossa história, assim. Depois veio a Fúria, onde pô, a gente trocou uma ideia, a gente conversou bastante, acho que fez sentido a gente unir essas forças. Foi muito bacana pra mim, né, mano? Porque, pô, me deram muitas oportunidades assim que eu entrei. E desde que eu entrei, eu acho que eu sempre plantei essa sementinha na cabeça do Akari, na cabeça do Jaime, que eram meus contatos diretos, assim, meus parceiros, de que eu sentia que a Fúria, não só a Fúria, né, mas as organizações de esporte precisavam dar um start no esporte tradicional, né? Porque eu, como vim do esporte tradicional, vim do futebol, eu dentro da própria organização sempre conversei com a cara e falando assim, cara, será que a gente não precisa comunicar mais com o público de futebol, trazer esse público pra gente, ou pro público de esporte tradicional no geral, mas o de futebol como é o ápice do esporte tradicional no Brasil. Eu sempre conversei isso com ele porque a gente sabe que o esporte ele está em franca evolução, mas o esporte ele tem um certo teto no Brasil de pessoas que conhecem ainda o esporte, conhecem o trabalho, conhecem as lives, conhecem os jogos que são jogados e os criadores de conteúdo no caso. E o esporte tradicional tem um teto que é bem maior ainda, né? Tipo assim, por mais que o esporte esteja caminhando numa crescente absoluta, o esporte tradicional tá aí já, porra, há mais de décadas, né? Mexendo com a paixão do povo brasileiro. E aí, quando a gente começou a olhar para esse cenário, olhar para as possibilidades que a gente tinha, a gente enxergou, de fato, um futuro muito interessante na Kings League, no convite que a gente recebeu, que é meio que unia o útil ao agradável, assim, unia a comunidade de futebol junto com a comunidade de esporte, puxava a força da FURIA, os torcedores que estavam envolvidos em cima disso, e aí conseguia conversar muito bem com o meu público também, e aí foi um casamento meio que perfeito, né? Quando a gente recebeu o convite, a gente aceitou, a gente tentou unir forças para fazer o melhor possível aí com a oportunidade do Fúria FC. E desde então, acredito eu que tenha sido um caminho bem correto que a gente tomou. Acho que tem dado tudo certo. Apesar da não vitória na Kings World Cup, acho que ainda assim foi um desfecho positivo pra gente. Certo. O Alan, e você disse, sobre essa, entrada na Kings League, antes, de receber esse convite e tudo mais, você já conhecia, a Kings League, a Kings World Cup, fala mais um pouco como que foi esse convite, como que foi essa formulação do elenco, como que foi, essa preparação, se a Fúria, já quis entrar logo de cara, ou se ela ficou um pouco receosa, quis entender um pouco melhor nesse mercado, como que foi essa entrada, então, do estagiário da Fúria na Kings League? Então, cara, eu recebi essa notícia muito recente, assim, né? A gente conversou, o Akari me chamou pra conversar, ele me chamou pra uma reunião, assim, meio que de urgência, falou assim, cara, a gente tem essa oportunidade aqui,
O Piquet trocou uma ideia com o Neymar, que trocou uma ideia comigo, indicou o Fúria FC para entrar. A gente queria ter você como presidente. E eu já tinha visto algumas vezes a Kings League na Espanha, não tantas vezes quanto eu tinha que ter visto para saber o real potencial da Kings League, mas quando eu vi, eu já tinha achado o campeonato muito maneiro, muito bacana, mas eu ainda não tinha noção da dimensão que isso poderia tomar, assim, né? Quando a Kari falou comigo, eu falei, pô, cara, que foda, vamos pra cima, né? Mas eu não tinha noção de quantas pessoas a gente poderia atingir com isso. Óbvio que a gente conversou, a gente, pô, tentou, junto com a ajuda do Chris Guedes também, que ficou de frente como direção executiva de futebol, montar a melhor equipe possível naquele curto espaço de 2 meses, assim. Óbvio que tinha influência do draft, tinha influência de contratações. A gente conversou com o Falcão foi super. Como é que eu posso dizer? Solícito? Ele entrou de cabeça. Super solícito, entrou de cabeça no projeto. Porra, desde a primeira vez que a gente conversou com ele, ele falou: Não, cara, tô dentro, vou participar, vambora. O que vocês precisam de ajuda? Vamos fazer acontecer. E, cara, pra mim foi até um espanto, porque, pô, o Falcão sempre foi um dos meus heróis, assim, meus ídolos, assim, de infância. E conhecer o cara de perto, trabalhar com ele, viver com ele, tipo assim, um pouco de vestiário, foi um sonho realizado, absurdo pra mim, assim. E foi muito maneiro. Mas foi assim, cara, foi de 2 meses pra cá, a gente recebeu o convite, falou assim: Vamos fazer, vamos fazer. Eu ainda tinha algumas desconfianças do quanto isso ia ser bem aceito pela comunidade brasileira, porque a gente sabe que o brasileiro é meio chato com futebol, né? Tem aquele futebol tradicionalíssimo que o brasileiro gosta, que não pode mexer um centavo no futebol que ele já está acostumado a assistir. Mas, cara, assim, pra minha surpresa, não tão surpresa assim, porque eu já sabia que a Kings League tinha dado muito certo lá fora do Brasil, né? Na Espanha e nas Américas. Mas pra minha surpresa, tipo assim, pegou muito bem com o público brasileiro, assim. A galera comprou o barulho, comprou a ideia do G3X, do Fúria FC, começou a assistir, viu que era um futebol dinâmico, um futebol um pouquinho diferente, que envolvia um pouco de entretenimento, né? Meio que a videogamização do futebol ali, real. E juntando também, atrelando os públicos que estavam envolvidos, do Gaulês, o meu, do G3X, do Fúria, junto com a comunidade que também já conhecia a gente, que abraçou essa ideia de comentar sobre, recebi muitas mensagens de pessoas da comunidade de futebol, assim, jornalistas e tal, amigos, influenciadores, falando assim, pô, tô assistindo, tô torcendo por você e tal. E isso meio que mexeu com as redes sociais, que acho que o impacto que a Kings League quer causar, né? Porque ela pega os influenciadores, os criadores de conteúdo para causar esse impacto. E aqui no Brasil acho que foi muito legal, mano. Você vê, tipo assim, a final do campeonato às 3 da manhã, com mais de 160 mil brasileiros assistindo, assim, o jogo do Fúria FC com o G3X nas quartas de final também foi a mesma coisa, acho que bateu quase 200 mil pessoas assistindo. Então, eu acho que foi muito positivo e, no fim das contas, deixou só a nossa ansiedade, a nossa expectativa por uma futura Kings League Brasil, que eu acho que tem tudo para dar certo também. É isso, Alan. E né, você disse sobre né, ser fã do Falcão, né, de ter a oportunidade de trabalhar com ele, né, e na Kings World Cup a gente viu né, muitas equipes com craques né, do passado, né, o Totti, né, o Nainggolan, a gente viu o Hazard, né, como que foi para você também né, ficar assim né, próximo a essas pessoas, né, você assim né, que a gente que tá acostumado a assistir suas lives e tudo mais, sabe que você é muito fã de futebol, né, que você respira o futebol, você respira o Vasco, né, e aí você teve a oportunidade de estar perto né, desses craques né, do futebol do passado, né, como foi para você estar perto dessas pessoas? Você teve a oportunidade de conversar né, com algum deles? Né, teve alguma experiência legal né, lá no México com esses jogadores do passado? Como é que foi? Cara, foi um choque inicial, assim, né, cara? Eu lembro quando eu cheguei no hotel, que tinha um hotel dos jogadores e o hotel dos presidentes, mas eles deixaram quase que todos os jogadores no mesmo hotel dos presidentes. E aí, quando eu cheguei no hotel, no saguão do hotel, eu já bati de cara, assim, com o Hazard e com o Nainggolan. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui, né? Tipo assim, e eu no meio desses caras. O Piquet tava lá também, a gente conseguiu trocar uma ideia, até porque ele acho que responde um pouco pela Kings League, né? Então ele era meio que o 01 da liga. Então ele trocou uma ideia com todo mundo, a gente trocou uma ideia. Aí eu bati uma foto com o Hazard no saguão do hotel, assim, no primeiro dia de confronto. E lá foi muito legal, assim, essa experiência, cara, porque, assim, eu conheci vários dos caras que eu sempre assisti, sempre joguei no videogame, né? Tipo assim, se contar um pouco do meu início da trajetória, eu jogando FIFA lá com o Agüero, com o Piquet, com o Hazard, com o Nainggolan, e eu tava batendo, assim, na saguão do hotel, conversando com os caras e disputando contra os caras, né? Então até para os meninos foi um pouco de choque também, os meninos da Fúrias entrando em campo para disputar uma dividida com o Totti, que sempre foi, tipo assim, o cara que eles tinham como referência no futebol, e aí agora estão jogando contra, então, tipo assim, ele tá na frente do sonho deles, né? Então eles tinham que vencer o Totti para conseguir conquistar esse sonho. Então foi muito engraçado, foi muito legal. E acho que, assim, como melhor experiência, assim, cara, por incrível que pareça, a gente teve um futebol dos presidentes ali num dia que não foi nem transmitido, né? Que jogou todo mundo e jogaram alguns jogadores também. Como o Agüero, o Piquet ficou meio que de juiz da parada. Só que o Tite Arito Hernandes, cara, ele é um dos maiores gente boas que eu já conheci, de verdade. A gente trocou uma ideia porque tinha sido no dia. Um dia depois da gente ganhar do time dele por 6-1.
E aí ele, logo quando bateu o olho em mim, ele falou assim, cara, com você não quero conversar não sei o quê. Tipo assim, começou a pegar uma pilha de brincadeira comigo de resenha, tipo assim, pô, acabou de golear a gente ontem, não sei o quê, a gente parou pra trocar uma ideia. Ele foi goleiro do meu time, assim, então a gente conversou bastante, trocou uma ideia legal. E ele foi super solícito, assim, um cara super envolvido com a liga, envolvido com as pessoas que estavam ali. E foi muito bacana, assim, muito bacana. E o Agüero, extremamente competitivo até na pelada. Foi engraçado também, tá ligado? Pelada rolando os presentes, pessoas jogando que não fazia ideia de como jogava bola. E o Agüero lá dando a vida. E também foi uma referência bacana de coisas que eu não esperava viver naquele momento ali, mas foram legais. Certo. O Alan, e assim, sobre o campeonato em si, né, sobre a competição, né, qual que foi a sua impressão, né, como que foi a sua experiência ao longo dessas últimas semanas, né, em questão de estrutura, né, em questão de formato do campeonato, né, dessa novidade, né, igual você disse, é um futebol meio que moderno ali, né, com algumas regras diferentes e tudo mais, né, como que foi essa sua experiência falando da competição, assim, nessas duas últimas semanas? Cara, então, eu me surpreendi, mas não me surpreendi muito positivamente, né? Porque eu já sabia que eles investiam muito nessa estrutura para vender o melhor visual possível de competição, né, cara? E isso eu acho muito, muito, muito interessante. E eu acho que faz muito sentido pela proposta que eles têm, assim. Falando de estrutura, assim, cara, a gente não tem nada a reclamar, cara. Os caras botaram um setup de stream no quarto de cada presidente para eles continuarem streamando, porque sabem que são criadores de conteúdo envolvidos com live, que querem transmitir os jogos e tal. Então, assim, desde esse ponto de partida que parece pequeno, mas não é, né? Porque, por exemplo, eu quando soube, né, da nossa experiência no México, eu falei, cara, eu vou arrumar aqui um notebook, alguma coisa para conseguir, tipo assim, montar minha mínima estrutura para conseguir estar ao vivo, fazer minhas coisas de lá também. E aí depois chegou um e-mail pra gente falando que a gente ia ter tudo, assim. Então a gente tinha um setup que era melhor do que o meu aqui do quarto pra gente fazer live do quarto do hotel. Isso era um ponto, né? Fora que, tipo assim, a gente tinha tudo que a gente precisava lá no México, a gente tinha na nossa mão, de deslocamento, de alimentação, estrutura no próprio evento também. Então acho que isso eles investiram muito bem e deixaram meio que claro pra gente o sentido disso, assim, falar assim, cara, a gente está investindo bastante em estrutura, bastante no visual para deixar tudo o melhor jeito possível, porque a gente quer vender o melhor produto possível pro público. E eu acho, cara, que isso ele pegou de uma tal forma que até quando a gente começou depois, eu e a Karen, né, sobre os próximos passos do Full FC, a gente olhou assim e falou, cara, o que que a gente pode fazer que não deu uma ideia para o público que a gente está diminuindo o investimento em estrutura necessária. Porque, cara, o visual da Kings League é tão bonito, tão marcante, né? Tipo assim, pô, várias câmeras e todas muito bem feitas, pô, tudo bem produzido, em alta definição. Para o público que está assistindo, você se sente de fato um negócio super profissional. Então, se a gente pensa em produzir alguma coisa paralelo à Kings League, seja um grande evento, um amistoso, para manter o Full FC até a criação da Kings League Brasil ativo, a gente não pode dar um passo para baixo em relação à estrutura, né? Então eles botaram o sarrafo lá muito no alto. E eu acho que isso mexeu até com os brasileiros que estavam assistindo, porque você pega para assistir um campeonato que não tem uma estrutura tão legal de imagem, de produção, de visual da coisa, tipo assim, o envelopamento da competição não é tão bacana, te dá meio que uma brochada de assistir, assim, né? Tipo assim, eu já assisti vários campeonatos, tá falando até de campeonato de futebol tradicional, assim, sabe? Ver o campeonato carioca, que é o que eu assisto, assim, pô, a qualidade da imagem não troca com a Kings League, por exemplo. E eu não tô sendo nem um pouco puxando pro meu lado, assim, eu tô falando da realidade da realidade. Então, quando você tem essa super produção investindo o máximo possível na melhor experiência da pessoa que está assistindo. Então, acho que nisso foi muito legal, foi bem certeiro da parte deles. E acho que é uma coisa que vai chegar para ficar, assim, sabe? As pessoas que viram, entenderam qual é a missão da Kings League, entenderam o quão marcante pode ser, e acho que, assim, a partir disso, vão seguir assistindo a competição. Alan, né, é legal você ter comentado sobre essa questão da estrutura, né, fazendo uma comparação, né, até mesmo com o futebol que, né, a gente está acostumado a assistir, né, no dia a dia. Cara, e até uma coisa que eu estava conversando com alguns amigos meus durante, né, a Kings League, né, o quanto que é um entretenimento legal de você assistir, né? E eu acho, assim, pelo menos muito diferente do futebol tradicional, né? Eu sou atleticano apaixonado desde criança, cara. E assim, eu me parei pra pensar que eu assisto o jogo do Atlético, né? Às vezes assisto o jogo ali do Flamengo, do Palmeiras, que hoje são, né, os rivais ali direto com o Atlético, talvez um do Cruzeiro pra dar uma secada e tudo mais. Mas fora isso, cara, eu não tenho muito costume de assistir mais muitas partidas, porque pra mim o futebol se tornou algo chato, sabe, né? Inversão de bola pra um lado, pro outro, não tem aquela coisa mais dinâmica, jogo ruim, né? De
times ruins, né? E assim, na Kings League, né, ela trouxe essa dinâmica pro futebol, cara, que pra mim foi um entretenimento, assim, muito legal de se assistir. Né? Você também teve essa impressão, assim, de que, né, obviamente que a gente é apaixonado por futebol, você é apaixonado pelo Vasco, né, e tudo mais, mas você também teve essa impressão, né, de que é um futebol dinâmico, que é um futebol até mais legal, assim, de se assistir do que o futebol tradicional? Cara, eu tive essa impressão, acho que, como você falou, assim, pela dinamicidade da competição, dos jogos, acho que pela expectativa que você cria em relação também às cartas, aos modelos de jogo, às superioridades que vão ter ou não vão ter, aos presidentes que vão bater ou não vão bater pênalti, então você sempre tá curioso durante a Kings League, né? Tipo assim, se o jogo abre 3-0, você sabe que ele pode ser resolvido, o panorama pode mudar daqui a 2, 3 minutos, porque pode ter uma carta, um pênalti do presidente, alguém que vai errar, alguém que vai acertar, um jogo de superioridade. Então acho que isso deixa muito dinâmica a partida e agradável ao público novo, assim, porque você assiste pouco jogo. é, Não é nem preguiçoso, você assiste muito pouca partida, aquele jogo meio paradão de meio campo e tal, que não acontece muita coisa. São poucos jogos truncados, a maioria é muito, muito dinâmico, muito gol, muita coisa acontecendo, então é legal. Eu, por exemplo, teve um dia de competição, acho que foi o dia que os times estavam 1-1, né? E a Fúria está classificada, a G3 está classificada já. E eu fiz live do hotel, a gente assistiu 9 jogos num domingo, 8 jogos num domingo direto, assim. Foram 9 horas de live de Kings League e tal. E passou rápido, cara. A gente conseguiu, tipo assim, conversar sobre as coisas que estavam acontecendo, trocar ideia com a galera do Discord, do chat e tal, conversando. E os jogos iam acontecendo, a gente ia rindo, a gente ia descontraindo, vendo as coisas acontecerem. E passou rápido, assim. Eu não me imagino hoje vendo 9 horas de futebol seguidas, assim. Se o Vasco disputar 9 finais seguidas, eu não me consigo ver 9 horas de futebol seguidos hoje. Mas a gente conseguiu. E isso porque ainda tinha um distanciamento, acho que claro, do público brasileiro, porque tinha muitas pessoas que o brasileiro não conhecia em relação a influenciadores, a streamers de fora do Brasil, a times que a gente não tinha nenhuma proximidade. E eu fiquei imaginando se isso acontece pro Brasil, assim, pra proximidade nossa. Tipo assim, se a gente passa um dia de Kings League com o jogo, vai ter o Fúria FC contra o time de 3x, mas depois vai ter o Ronaldinho contra o Ronaldo, vai ter o Whindersson Nunes contra não sei quem, você vai vendo tudo acontecer. Eu acho que a gente perderia bastante tempo assistindo, assim. Então, eu acho que nisso foi um tiro certeiro, porque eles conseguiram achar um meio termo ali do que já apresentava pra gente futebol, do que já mexia com a gente futebol em relação a paixão, a sentimento, e de uma coisa mais dinâmica, mais próxima da gamificação aí do esporte tradicional, que vai deixar a gente sempre atento à tela, sempre, pô, pensando no que pode acontecer, sempre na expectativa sobre o próximo passo do jogo, assim. Então acho que isso foi um tiro bem certeiro, bem legal, que mexeu, assim, com a gente que tem paixão pelo esporte, conseguiu enxergar ali o futebol, mas acima de tudo uma oportunidade diferente de consumir futebol, sabe? Certo. Ô, Alan, né, e essa também foi a primeira vez que a gente, né, teve time brasileiro, como você citou, né, e também foi a primeira participação da Fúria aí na Kings League, na Kings World Cup. Né, você, falando, né, sobre o futebol em si da Fúria jogado, você ficou satisfeito com o resultado? Né, ou você acha que dava para chegar mais longe? Você acha que dá para fazer algum ajuste, né, no time para ele ficar mais competitivo? Né, como que você enxergou a Fúria aí, né, na Kings World Cup? Então, cara, falar que eu fiquei satisfeita com o resultado é meio duro porque ninguém ficou, né, cara? A gente queria ter vencido pra caramba, a gente acha que a gente poderia ter vencido, assim, sabe? A gente fez um trabalho, assim, de 2 meses intenso, assim, a molecada treinava 2, 3 vezes por semana, às vezes, direto, todo fim de semana, se reunia, muita gente, assim, morando em lugares diferentes, mas a gente se reunia lá em São Paulo pra treinar, vinha pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, tinha um menino que era do Piauí, então ele vinha também, e aí a gente tentou o máximo, assim, reunir forças para conseguir fazer bonito na Kings League, né? E tinha uma expectativa de ir bem, mas a gente ao mesmo tempo não sabia em que nível, real nível a gente estava, porque a gente nunca tinha disputado com times que estavam lá disputando há um ano e meio já a competição, um ano a competição. Então quando a gente chegou e venceu os 3 jogos que a gente jogou lá e depois só perdeu pro G3X, que foi até a final e perdeu a final, muito em função também da sequência de jogos do cansaço. Óbvio que o time do Porcinos é muito bom, né? Quem assistiu a final percebeu que o time era muito bom, o G3X também era muito bom, mas que ele ficou um pouco complicado pra gente por conta do cansado dos 2 jogos consecutivos, né? Mas falando de bola, assim, cara, eu acho que a molecada foi muito bem, mano. Muito bem mesmo, assim. Eu não tô aqui pra críticas, assim, eu tô só pra elogios, porque eles se esforçaram, se dedicaram muito, né? Porque é uma sequência muito grande de jogos ali de esforço físico em um curto espaço de tempo, assim. A gente, no meio da competição, a gente teve 2 caras lesionados que prejudicaram bastante a gente, que jogaram meio que no sacrifício até o final, né? Que foi o Falcão e foi o Lelete, que era nossa moeda de segurança no X1 ali, nos primeiros minutos do jogo, que eram muito importantes. Então, mesmo machucados, mesmo lesionados, os caras conseguiram assim, se dedicar 100% ali ao time.
Infelizmente a gente não conseguiu vencer. Eu acho que a gente até jogou bem contra o G3X. Em parte do jogo a gente poderia ter matado a parte dali com mais algumas chances que a gente perdeu. Mas futebol é isso, faz parte. A gente não matou o jogo, os caras falaram e viraram os jogos com todo o mérito do mundo. Então, a gente já sabia que seria um confronto que uma hora ou outra aconteceria, né? Porque a gente imaginava na nossa cabeça que a galera do futsal teria um pouco de vantagem em relação à galera do futebol de campo naquele modelo de jogo. E foi meio que se comprovou assim. Então a gente falou assim, cara, em algum momento vai ter esse jogo aqui. Já tinha tido um amistoso entre G3X e Fúria, que foi um empate no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, perdão. Então a gente já sabia que seria um jogo difícil, que seria um jogo meio decisivo pra gente, né? Então, foi isso, assim. Acho que a molecada respondeu bem, foi bem. A gente, porra, já tá conversando com todos ali pra gente ver os próximos passos do Fúria FC, pra ver o que a gente pode fazer nesses próximos 6 meses. A gente quer contar ali com todo mundo que tava no time, porque a gente, acima de tudo, a gente meio que percebeu, né, ao longo da competição que a gente montou um grupo muito bacana, assim, cara. Tipo assim, a molecada muito unida, muito ciente do que tava fazendo ali, um lutando pelo outro. Assim, foi muito legal, assim. Eu já participei de alguns grupos é, de alta performance, posso dizer assim, né? Mesmo que mais novo, né? Época de categoria de base de futebol, né? De futsal, de futebol de campo. E é difícil você ter um grupo que todo mundo fala a mesma língua, assim, né? Tipo assim, todo mundo tá ali disposto ao mesmo objetivo, não tem vaidade, não tem ninguém querendo ser melhor que ninguém. E a molecada comprou essa ideia, assim, muito bem. Então a gente ficou muito agradecido e muito satisfeito com a galera que a gente montou. E a gente quer fazer desse time campeão ainda, sabe? É óbvio que a gente pode ter um reforço aqui, um reforço lá, alguns ajustes que a gente deve ter mesmo, assim, para tentar dar a melhor condição possível a todo mundo que esteja envolvido para vencer. Mas eu acho que a gente montou um grupo bom, com moleques muito bons mesmo, assim, e que a gente tem convicção que nos próximos passos aí da Fúria FC eles vão dar muita alegria à galera que tá torcendo aí. Beleza. O Alan, você falou sobre nessa preparação que a Fúria teve para o campeonato, né? Meses de treino, né? Durante o próprio, ao longo ali do campeonato, né? Tem que treinar também, tem que se preparar fisicamente, né? E eu acho que assim, né? Acho que às vezes o pessoal que tá por fora, né? Os espectadores, eles não têm muita noção, né? De que realmente é uma competição que é muito séria, apesar de ser uma competição ali voltada para o entretenimento, né? De criadores de conteúdo, e tudo mais, mas é uma competição séria e que exige muito, né? De treinamento, né, de preparação física. Né? Essa preparação que o time da Fúria teve, né, ao longo desses meses e até mesmo durante a competição é uma preparação realmente assim, né, de jogador de futebol, né, de viver, de respirar uma vida ali de jogador de futebol, né, porque cara, é um esporte, querendo ou não, de alto rendimento, né, muito desgaste físico, né, então os jogadores ali, eles realmente, né, estão ali, né, como jogadores de futebol, né, e o preparo e a vivência deles ali ao longo desses últimos meses foram como jogadores de futebol, né. Com certeza, cara. A gente montou uma equipe, né, uma comissão técnica de time, assim, mesmo profissional de futsal. A gente tinha lá preparador físico, preparador de goleiros, a gente tinha lá o treinador, o auxiliar técnico, a gente tinha um fisioterapeuta que veio do Falcão à seleção brasileira, assim. A gente tinha o Clebão com a gente. Ele trabalhou, acho que, mais de uma década com o Falcão em todos os times que ele passou pelo futsal e seleção brasileira. E foi um dos caras que salvou a gente também, assim, meio que na competição, né? Porque até falando pra vocês, assim, a gente teve o Falcão com uma lesão que ele não conseguiria voltar em menos de 2 semanas, ele jogou. E a gente teve o Lelete com uma lesão que ele tava com uma semi-ruptura de ligamento do joelho, assim. Então o prazo de recuperação estimado pelo Kleber lá pra gente era coisa de 7 semanas. E ele jogou 4 dias depois de sofrer esse impacto, sabe? Porque o cara fez milagre, assim. O Kleber era impressionante, assim, um profissional dos melhores que eu já conheci na minha vida, de resolver tudo que você veja, dor, tá com problema? Tá, ele resolve. Ele bota você apto a fazer a coisa que você queira fazer, por mais que lá na frente você tenha que tratar isso. Então é impressionante, assim. Então a gente tinha uma preparação de time profissional, assim. A molecada lá no México trabalhava em 3 períodos, assim. Tinha o treino com bola no campo, no espaço cedido pela Kings League, mas também tinha ativação e musculação de manhã, tinha uma preparação física de noite, tinha preleção, tinha palestra. Então, assim, eles foram meio que munidos de informação e de tudo que eles precisavam em vários setores, assim. Tanto o intelectual, de palestras, tipo assim, de motivacional, de coisas que a gente falou, de agregar conhecimento para os meninos, tanto de psicológico, tá ligado? É, tanto físico, então, tipo assim, eles trabalhavam acho que quase o dia inteiro, alimentação, nutricionista, então eles tinham tudo à disposição deles para entregar a melhor performance possível. E eu acho que é assim que a gente deveria trabalhar também, né? Tipo assim, a gente tratou a competição da forma mais profissional possível, porque envolvia também uma mudança de vida para cada um, né? Porque, pra galera que não sabe, a Kings League, ela destina grande parte da premiação direto para os atletas. Então, os moleques ali, eles ganhariam, de fato, na mão o dinheiro da premiação, todos ali, caso vencessem, né? Então, tava todo mundo ali muito comprometido com a vitória e com essa gestão
profissional de performance, porque envolvia o sonho de cada um de mudar de vida ali. Então, eu até brinquei com a galera que quando eu batia um pênalti de presidente ali, cara, eu não tava batendo pênalti pra mim, não. Eu tava batendo pra tentar mudar a vida dos meninos, assim. Então, porque se eu perdesse pro Alan, isso tem um impacto, né? Tipo assim, eu ia ser muito zoado nas redes sociais pela molecada que me assiste e tal, não sei o quê, tudo bem. Mas eu queria muito mais fazer esse gol e para não atrapalhar a jornada de cada um que tá ali do que por uma satisfação pessoal por fazer o gol mesmo, assim, porque eu sabia que o gol do presidente vale um gol normal, então é um gol importante para a equipe. Se o presidente lá falha, eu faço o gol, é 1-0 que a gente está na frente. Então eu queria, tipo assim, dar essa vantagem para cada um que tá ali, porque era o sonho, sonho dele estava em questão, né? Então, acho que a gente tratou de forma muito profissional desde o início, porque, óbvio, a Fúria queria vencer 100%. Eu queria vencer 200%. Mas eu acho que os meninos ali queriam vencer 1000%, sabe? Porque era a vida deles em jogo. Então, a gente trabalhou da melhor forma possível para dar tudo o que eles precisassem saber e fazer ali dentro de campo, na mão de cada um. Show, Alan. Né, e falando de pênalti, cara, você acabou perdendo ali, né, os dois primeiros pênaltis, né, as duas primeiras oportunidades, né, depois parece que virou até fácil pra você, você começou, né, a converter, né, o que mudou ali dos primeiros pênaltis pros últimos, né, foi questão de nervosismo, né, foi uma ajuda ali do Neymar, que até tweetou sobre, te deu alguma dica, né, como que foi essa mudança aí, né, nas penalidades aí que no começo você tava errando, né, e depois você acertou, teve até confusão ali com o goleiro do time argentino, né, como é que foi nessa situação aí dos pênaltis, o Alan? Cara, então, cara, os pênaltis foram meio que um campeonato à parte, assim, eu digo, né, cara? Porque a galera ficou muito na expectativa por isso. Eu conversei sobre isso durante muito tempo com o meu público, assim. Eu sempre tive uma batida de pênalti meio que minha, assim, que eu sempre, em qualquer circunstância, dava uma porrada no gol e fazia essa, tipo assim, essa covardia com o goleiro, tá ligado? Virava no meio do gol e falava assim: se ficar, pegou, se não ficar, é o meu pênalti de segurança. Sempre bati no meio do gol forte. E eu falo pra galera, olha só, quando chegar lá, eu vou bater no meio do gol forte e vai ser gol. E eu cheguei lá, bati no meio do gol forte, foi no travessão, né? Então foi a primeira porrada que eu tomei. Falei, caralho, não entrou. Mas se fosse mais baixo, entraria. Mas e aí? Eu mantenho essa cobrança, a galera vai ficar no meio do gol, a bola é mais leve, tem altitude, alguma coisa tá diferente ali, porque a bola tá subindo muito fácil. Então, eu fiquei nessa pensativo quanto a isso, e óbvio, né? Quando eu perdi o primeiro pênalti, o presente dos caras também perdeu. Eu falei, caralho, pelo menos assim, no fim das contas, eu não atrapalhei tanto o meu time, né? Vamos pra segunda partida. Na segunda partida, o cara também perdeu o pênalti que eu perdi. E eu mudei a batida, né? Eu conversei com o Euro da Fúria, eu peguei pra ver uns vídeos de pênalti do Viviano, que era ex-goleiro profissional, e como ele se portava nos pênaltis, né? E aí eu falei, cara, eu conversei com o João Pedro da Fúria, eu falei, cara, onde eu bato esse pênalti aqui? O que você acha, né? Mandei o vídeo pra ele de todos os pênaltis defendidos pelo Viviano na vida dele. Tinha um vídeo no YouTube desse, né? Eu procurei, tinha lá, tipo assim, as 20 defesas de pênalti do Viviano. Eu fui ver as 20, tá ligado? E agora tem 21, né? Que ele pegou o meu. Eu fui ver as 20, eu falei, João, e aí, o que a gente faz? Ele falou, cara, eu acho que ele pula bem mais pra esse canto aqui. Mano, vai convicto, bate a estrela no canto de lá. Falei, tamo fechado nessa? Tamo fechado. Aí fui lá, bum, bati ele, bum, catou. Aí eu falei, fudeu, mano, caralho, tamo aí, 2 pênaltis, 2 perdidos, a galera numa expectativa em cima de mim, eu, pô, fazendo feião. O que a gente faz agora? E aí eu comecei a entrar numa noia, numa pressão, tipo assim, eu falei, cara, foi o que eu falei pra você, eu não queria prejudicar mais o meu time, porque calhou nos 2 jogos que eu perdi o pênalti, a gente não precisou desses gols. Mas se a gente precisasse no mata-mata da vez final, nas quartas de final, na semifinal, então tinha que corresponder, porque eu falei, cara, eu não posso perder. Só que a molecada, cara, tipo assim, eu juro pra você, mano, assim, eu sou tão grato aos meninos, cara, que eles me deram uma força, assim, fora do comum. Falaram assim, cara, fica tranquilo, porque a obrigação é nossa de vencer aqui, você bate do jeito que você quiser. Se você quiser botar a bola na arquibancada, bota, tranquilo, a gente vai vencer aqui por você, tá ligado? E ao mesmo tempo, mano, eu peguei algumas dicas com os goleiros lá da Fúria, e na segunda-feira que antecedia lá o jogo da terça, que era contra os argentinos, no Muchachos lá, que teve os pênaltis que eu fiz, cara, no treino da Fúria lá que a gente teve lá no CT do América do México, que eles disponibilizaram pra gente, os moleques treinaram durante 1 hora e eu treinei 1 hora pênalti direto, assim. Eu fiquei 1 hora, eu e um goleiro da Fúria, e o Akari lá comigo, tá ligado? Com bola no chão. Eu falei, mano, eu vou treinar uma batida diferente aqui. Depois da cobrança do Neymar, eu falei, cara, eu vou tentar me aproximar do que ele. Óbvio, né? Guardar as devidas proporções do modelo de pênalti que ele fazia, de deslocar o goleiro, tá ligado? Aham, certo. Só que, tipo assim, eu sei que esse modelo de pênalti que aqui no Brasil o Gabigol fez durante muito tempo, o Henrique Dourado fez durante muito tempo, tipo assim, não é fácil de fazer, porque se fosse todo mundo fazia, tá ligado? Certo. Então, assim, você tem que treinar muito bem uma passada ali certinha pra você não olhar pra bola, olhar só pro goleiro pra você conseguir virar o pé no último momento. E o Kelvin do G3X, ele depois mostrou que bate pênalti muito bem assim também. E Certo. ele, porra, ele foi perfeito nessa mentalidade. E, cara, eu treinei uns 60 pênaltis assim na terça-feira. Ali, 1 hora de pênalti direto.
E eu só treinei essa passada bonitinha, olhando pro goleiro, deslocando o goleiro, tá ligado? Perdi uns 20, perdi. Mas uns 40 eu acertei e foram, assim, perfeitinhos, assim, do jeito que eu queria que fosse acontecer. E aí chegou no dia lá do pênalti contra o Muchachos, eu olhei também os pênaltis que esse goleiro, esse Orozco, ele pegou, olhei vários e vi que ele escolhia canto. Só que ao mesmo tempo, eu já tava com uma fomazinha de bater forte no meio do gol lá na competição. Eu falei, então, mano, quer saber? Eu vou fazer exatamente o que eu treinei 60 pênaltis ontem, vou lá, vou bater paradinho, tá, esperando até o último momento, dar aquele pulinho assim, virar o pé. E foi o que aconteceu com o erro deles, assim, eu cheguei lá, ele deu uma provocada monstra, assim, pra cima de mim depois, até porque gerou um pouco daquela discussão lá, né, porque eu vou pra cobrança, ele vira de costas, assim, pra mim, ele dá um cuspidão na frente da bola, até meio nojento, assim, eu falei, cara, beleza, se é assim, vambora, né. E aí ele fala umas gracinhas, fica parado no meio do gol, bota a mão aqui e fala assim, vou pegar teu pênalti, tá ligado? Na língua dele que eu mal entendi, ele falou assim, vou pegar, aqui no meio, parado no meio do gol. E aí, eu fui pra bola, meio que assim, já treinado para aquela batida lá, fui parando, não sei o que, o pulinho, ele ficou no meio do gol, eu toma no canto. E aí a galera ficou meio puta com a minha comemoração, só que eu já, tipo assim, eu já tinha isso na cabeça, comemoração, porque eu gostava. E até me perguntaram, é por causa do Curry? Não, mano, é porque essa comemoração, sem sacanagem, é exatamente por isso, né? Na Copa Sérgio lá de imprensa do Rio de Janeiro, eu já fazia essa comemoração, tá até no vídeo Casa TV que eu fazendo assim, porque existia o Cazé, um desgraçado, né? Ele ficava falando pra todo mundo que eu era um puta preguiçoso e que tinha que correr mais pro time da Casa TV. E aí eu falei, pô, então beleza, então eu vou tornar disso uma comemoração engraçada, que eu sou um puta preguiçoso, vou ficar aqui com um soninho, tá ligado? Pô, tô dormindo. E eu já achava muito fora essa comemoração, porque ao mesmo tempo que ela que representa um pouco da minha pessoa, se que você quiser, ela é provocativa também, que você bota o cara pra dormir e tal, não sei o quê. Então, como o goleiro tava querendo provocar a minha pessoa, eu falei, vou fazer essa comemoração que vai ser uma provocada pra ele também. Ele ficou puto, então chutar a bola em mim, não sei o quê, discussão, tudo bem. Beleza, faz parte, passou. E no jogo da G3X, eu fiz mais ou menos a mesma batida que eu treinei, né? Não mudei muita coisa. O Barata é um puta pegador de pênalti, pegou inclusive na final. Eu já conheci ele porque a gente teve amistoso antes, né? E eu só mantive a mesma batida, deu certo também. Não provoquei Barata, porque acho que não tinha necessidade, dois times brasileiros aí jogando, ficou de boa. Fiz a comemoração do Trae Young, que eu gostava muito, da NBA e tal. E o Kevin Fly fez depois também, desgraçou minha comemoração, né? Porque ficou marcante pra ele. Tipo assim, até conversei com ele depois, gente boníssima, a gente trocou uma ideia. Ele falou: Não, cara, gostei da comemoração, peguei mesmo. Eu falei: Fica à vontade, faz sempre. Porque o moleque é craque e é muito gente boa, assim. Então, foi isso, assim. Mas foi um processo as batidas de pênalti. Eu errei as duas, aí treinei muito mais diferente, que eu não estava acostumado a bater. Agora eu tô super confiante de bater 100 pênaltis desse jeito, porque eu acho que vai dar certo. O Alan, e é legal você falar, né, dessa união, né, dos brasileiros lá, apesar, né, de ser brasileiro contra brasileiro e tudo mais, né, é legal você falar dessa união, né, porque não quero te colocar em situação chata aqui, né, mas ao longo do campeonato, né, tive algumas polêmicas, né, sobre favorecimento a times espanhóis, mexicanos, né, a gente teve a questão da fuga do G3X, né, no mesmo lado da chave, né, uma imagem mostrou uma coisa, aí deu aquela confusão, e aí acabou que vocês se enfrentaram, né, teve também o G3X jogando a final, né, sem descansar tanto, né, igual a equipe do Porcinos, né, e, cara, qual que é a impressão sua dos jogadores da Fúria, né, dos jogadores do G3X, dos brasileiros que estavam ali, né, num geral sobre isso? Você acha que realmente, né, teve alguma coisa assim, né, algum desfavorecimento para os times brasileiros? Ou você acha que é coisa normal de competição? Né? Como que foi a sua visão, né, sobre tudo isso aí que aconteceu nessas polêmicas, né, que envolveram aí, né, os brasileiros na Kings World Cup? Primeiro sobre a união dos brasileiros, cara, assim, muita gente não sabe, né, mas os meninos são todos amigos, assim, muitos deles moram juntos, jogam juntos nos seus times de futsal, assim, ao longo de suas vidas, então, assim, a galera do G3X da Fúria torcia muito um pelo outro, assim, dos meninos, principalmente, eles torciam muito uns pelos outros. Óbvio que quando o jogo começa, eles queriam ganhar, né, o time da Fúria queria ganhar do G3X e vice-versa. Mas, assim, todos são amigos, todos torciam muito um para cada um, então, assim, existia assim, uma certa união brasileira, porque a galera queria ver a gente na final, assim, todo mundo na final e que vencesse o melhor e vambora pelo grande show, pelo grande espetáculo pro Brasil. Mas em relação à competição, cara, óbvio, né? A gente ficou um pouco incrédulo com a possibilidade do sorteio ali, que tinha 8 chances de bater Fúria e G3X nas quartas de final. Quer dizer, tinham 8 chances de não bater e uma de bater. E bateu aqui, foi nós nas quartas de final. Podia ser na semifinal, podia ser na final, pro seu lado da chave. Eu acho que era 7-1, perdão, ali a chance do chaveamento. E, pô, justamente bateu a gente. A gente fica com aquela pulga atrás dele e fala assim, caralho, pô, será, mano? Pô, sempre a gente bate naquela sensação ruim, assim, tipo assim, porra, mano. Estamos em Não é minoria aqui no possível, é campeonato. isso mesmo, tá ligado?
só tinha uma chance, e essa chance que eu bater, não sei quantos por cento é isso, sabe? Óbvio que aquela sensação ruim, assim, na gente, tipo assim, caralho, porra, parece que é contra a gente, sabe? Mas que no fim das contas, cara, a gente começou muito sobre a gente precisava não acreditar nisso, assim, porque se a gente acreditasse fielmente nisso, a gente meio que acabava o nosso campeonato. Falei assim, cara, se a gente acreditar que estão fazendo de tudo pra gente não vencer, pô, a gente vai ter que fazer mais do que a gente precisa fazer pra vencer, sabe? Então a gente, pô, tratou isso como um acaso do destino, apesar de ficar muito desconfiado, muito chateado com esse confronto ser tão cedo assim, né? Porque só tinha, como você falou, uma chance da gente bater nas quartas de final, bateu essa chance. E sobre a fase final, cara, assim, não em defesa da Kings League, porque eu não concordo com esse modelo de finais, né, assim, mas porque, querendo ou não, eu acho que dá um favorecimento absoluto ao time que joga na primeira semifinal. Porque só pra galera entender, a Kings League ela faz isso em todos os campeonatos dela, né? Desde a Kings League Espanha, Américas, é a primeira edição do Mundial, eles vendem esse Final Four, né? Tipo assim, os últimos quatro remanescentes do campeonato como um evento num estádio de futebol lotado, com show, com várias coisas. E pensando do ponto de vista do negócio, né, faz mais sentido que eles botem mais jogos para acontecer nesse dia do que um jogo só de 40 minutos mais um show, porque você atrai menos gente para esse evento. Então, quando você tem semifinal e final no mesmo dia, esportivamente falando, é ruim. O que aconteceu é um claro benefício do time da primeira semifinal, tá ligado? Porque ele vai lá, descansa 1h30, 2 horas a mais do que o segundo time, e ele tá mais preparado fisicamente para vencer o jogo. Tanto que acho que em todos os Final Fours da Kings League, tanto América quanto Espanha, sempre o primeiro time da semifinal venceu a final. Sempre, tá ligado? Todo time que jogou a primeira semifinal venceu o time da segunda semifinal. Porque acho que tá mais descansado, mais preparado fisicamente para aquilo ali. Só que eu acho que é algo que a gente vai ter que tratar com normalidade, porque eu acho que a competição não deve mudar isso, e se preparar para isso, assim. Eu acho que os times que vão jogar Kings League, nós mesmos que queremos jogar mais Kings League por aí, deve ter Kings League Brasil, terão mais edições do Mundial, acho que anualmente. Mas a gente vai ter que se preparar para chegar na semifinal, assim, ciente de que a gente pode jogar 2 jogos seguidos, assim, por mais que, como eu falei, como todo mundo viu, né? Esportivamente falando, tem uma diferença clara ali, um benefício claro ao time da primeira semifinal, que infelizmente não foi o Brasil e foi por meio de um sorteio novamente, assim, mais uma vez o sorteio foi lá e bum, É. botou nas nossas costas, sabe? Não, tanto na primeira vez de chaveamento, quanto na segunda vez de entender qual time jogaria a primeira semifinal e a segunda semifinal. Mas é isso, assim, a gente tenta tratar com, óbvio, né? A gente fica chateado, mas ao mesmo tempo a gente tenta tratar como parte do processo e que a gente vai ter que se adaptar a isso para ter uma melhor performance, como assim a gente pode ser, mais para frente, né? Mas assim, como torcedor, eu tive a mesma impressão que a galera tava assistindo, assim, caralho, parece que não é feito pra gente ganhar esse campeonato, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, botar a cabeça no lugar e perceber que já acontecia desse jeito, esse formato de campeonato, que a gente tem que só tentar performar melhor mesmo, assim, e se preparar melhor para essas coisas. Perfeito, Alan. Saindo um pouco agora da Kings World Cup, né, e falando sobre Kings League, né, você comentou aí, né, ao longo da nossa conversa, né, sobre a Kings League Brasil algumas vezes. Tem alguma coisa concreta? Tem alguma coisa que você pode falar pra gente? Tem uma coisa que você pode revelar? Se realmente vai ter esse campeonato, né, se o Piquet tá organizando, se tem alguma data, alguma prévia, né, enfim, né, se tem alguma coisa sobre Kings League Brasil que você pode antecipar pra gente hoje? Cara, então, 100% concreto a gente não tem nada porque eles não anunciaram nada ainda, né, cara? Mas assim, acho que existe uma expectativa clara entre o Fúria FC e o G3X que estavam lá no campeonato e acho que a gente conseguiu perceber também em relação à organização, a todos os comentários que tiveram lá de bastidores, é que eles querem fazer a Kings League Brasil e eu acho que, assim, isso está muito próximo de acontecer, né? Acho que se não acontecer esse ano, acho que provavelmente não vai ter tempo hábil para esse ano, eu acho que em 2025 é uma realidade, assim, a Kings League Brasil ela deve acontecer porque eu acho uma vontade de todos da organização de que ela aconteça. E aí é só eles acharem, captarem os 12 times necessários para isso, né? Já tem dois, que é o Fúria FC e o G3X, achar mais 10 times para fazerem parte desse campeonato. Eu acho que eles devem estar trabalhando em relação a isso nos bastidores ali, para concretizar e aí sim anunciar, né? Mas a gente até brincou em alguns contatos que a gente teve com o Piquet, com o Layun, que é presidente da Kings League Américas também, de falar assim, cara, e a Kings League Brasil vai anunciar quando? Cobrando que eles anunciassem logo. E eles brincaram e falaram assim, não, vai acontecer em breve e tal, calma que vai rolar. Então, acho que gerou essa expectativa na gente e uma certeza de que vai rolar, vai acontecer, não sabe quando. Se vai ser em janeiro de 2025, se vai ser meio do ano de 2025, é 2026, mas vai acontecer. Só tá esperando eles meio que organizarem certinho ali, convidarem os times certinhos que vão estar participando e montar a estrutura necessária aqui no Brasil para desenrolar essa Kings League Brasil.
Beleza, Alan, e quando isso acontecer, né, a gente já viu você jogando aí, né, a Copa Imprensa, né, pela Cazé TV, né, tem a possibilidade de você virar o jogador do time ou você vai ficar só como presidente mesmo? Eu acho que eu vou ficar só como presidente mesmo, hein? Vou ficar só batendo pênalti, organizando, fazendo live, eu acho que é melhor, velho. Mas assim, de verdade, o nível é muito alto, meu. O nível é muito alto. Assim, a galera às vezes fala assim, ah, isso aqui é bagre, isso aqui é ruim. Cara, a galera é muito boa, mano. É muito boa. Quando você vai ver do campo, ali do lado, o jogo acontecer, pô, eu joguei o jogo dos presidentes e corri 5 minutinhos, tava exausto, assim, exausto. A galera correndo 40, depois 40 em sequência. E, cara, como a galera, não sei se todo mundo tá antenado no Futsal Brasil, cara, ali tinham vários dos melhores jogadores do Brasil de futsal, assim, da Liga Brasileira de Futsal jogando. Então é um nível muito alto e eu não tenho condição de me envolver numa preparação física e técnica o quanto esses meninos se envolvem todo dia, assim. Não tem como competir a minha rotina de trabalho hoje, de live e tal, todo dia que eu faço, com a rotina do Lelete, que treina X1 e futebol todo dia. Ele treina de segunda a domingo. O Lipão treina de segunda a domingo. O Jefinho treina de segunda a domingo. Eu não vou conseguir treinar de segunda a domingo, tá ligado? Então eles que já são melhores do que eu, treinando de segunda a domingo, eu que já sou pior do que eu, vou treinar de segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e quinta, sábado e domingo. Eu não vou chegar nesse nível, tá ligado? Então eu prefiro me envolver ali com os pênaltis, treinar para bater, acertar todos, fazer uma boa transmissão, que eu acho que está muito mais próximo do que eu posso entregar de melhor para minha equipe do que performance técnica, assim. E vou deixar o futebol para quem é melhor do que eu e desenvolver ele dentro do campo, que eu acho que tem mais chance de dar certo, sabe? Perfeito, Alan. Saindo agora um pouco, né, do assunto, né, Kings World Cup, Kings League, falando sobre, né, o estagiário. Né, a gente, né, que acompanha suas transmissões, que vê você ali na Twitch, né, já viu você transmitindo, né, a Liga Nacional de Futsal, né, vê você constantemente fazendo react, né, dos gols da rodada, falando sobre Vasco, né, bem bravo com o Vasco, né, diga-se de passagem, né, e você sempre tá perto de esporte, né, sempre perto disso tudo. Né, existe a possibilidade também do estagiário começar a transmitir outras competições, né, seja de futebol, seja de outras modalidades? Tem alguma conversa em andamento? Você já recebeu algum convite, né, para poder transmitir alguma outra coisa também? Cara, então, existe. É uma coisa que eu já tenho conversado bastante, até com a cara, a gente tem uma relação muito próxima, tipo assim, dos próximos passos que eu vou dar na minha própria carreira, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o campo de transmissões, tanto esportivas como de esporte mesmo, assim, as QI esportivas e esportivas, ele traz muita visibilidade, né, cara? Tipo assim, a própria Kings League, ela me colocou num patamar que eu não tinha chegado, assim, na minha carreira ainda, como streamer, assim, de visualização, de tanta gente me acompanhando, de pessoas conversando comigo, de saber quem eu sou, assim mesmo. Então, eu acho que eu cheguei num lugar assim na Twitch por meio das minhas lives tradicionalmente, falando sem direitos nenhum de transmissão, óbvio. Algumas coisas que eu agreguei durante a minha caminhada, Liga Futsal, como você comentou, outras campeonatos que eu acabei transmitindo. Mas cheguei a um teto que acho que as transmissões me conseguem me jogar para um outro lugar que eu não conseguiria chegar sozinho, assim. Então, eu acho que existe a possibilidade, a gente está conversando sobre várias possibilidades aqui junto agora também, o que a gente pode abraçar, quais coisas a gente pode pegar para transmitir e tal. Mas eu acho que é um caminho meio que natural, cara, que eu devo tomar, porque a Kings League já me mostrou uma força que eu nem sabia que eu tinha, de apelo de transmissão de pessoas que podem me acompanhar. E agora a gente tem esse produto no nosso portfólio. E agora é trazer mais produtos para esse portfólio para tornar cada vez mais atrativo o canal, assim, trazer mais coisas para o público assistir, outros eventos para a galera assistir, tanto de esporte quanto de esporte. Então a gente está conversando bastante aí para saber onde a gente pode atacar e de que forma a gente pode atacar para trazer o produto da mesma forma que foi legal o Kings League, né? Então a gente não quer trazer nada que não seja tão legal quanto o Kings League. Trazer coisas legais que o público vai gostar de assistir e que vão despertar esse interesse das pessoas em estar acessando o canal, estar acompanhando as lives e estar cada vez mais próxima de mim aí dentro como comunidade. Então acho que é um caminho natural mesmo que eu devo tomar e quem já está conversando para as coisas se acertarem aí no futuro próximo, assim, para mais coisas acontecerem no canal e mais transmissões acontecerem no canal. Perfeito, Alan. Né, e na sua carreira como streamer, cara, você, né, já atingiu alguns marcos. Né, você comentou sobre o FIFA, perdão, já teve certa vez, né, que aquele início de FIFA ali, lançamento de jogo, né, você pegava 10 mil pessoas na live, né, o pessoal, né, muito engajado. Dessa vez na Kings League, né, também você colocou, né, cerca de 40 mil pessoas assistindo os jogos ali no seu canal. Né, qual que é o sentimento, né, de ver o seu trabalho, né, sendo recompensado? Né, você que, né, no começo da entrevista disse que você era, né, o estagiário ali, né, na TNT, né, e você, né, largou, né, entre aspas, essa vida de jornalista, né, foi para a criação de conteúdo, né, e aos poucos você vem crescendo, né, qual que é o seu sentimento, né, de ver seu trabalho sendo recompensado, tanta gente, né, te assistindo e gostando do que você faz?
Cara, acho que é até difícil de falar, cara, porque quando esses episódios acontecem, assim, eu lembro, assim, do domingo de estreia da Kings League, que na minha cabeça, quando eu conversei, assim, com o pessoal, eu falei, cara, quantas pessoas vão dar pra me assistir na Kings League, assim? Quantas pessoas vão bater no meu canal? Eu não sabia, assim, porque, assim, eu já tinha uma média, sei lá, de 5, 6 mil pessoas me assistindo todo dia, e aí variava, tipo assim, com um pico de pessoas de 10, às vezes 11, às vezes 8, às vezes 7, assim, que já é um número muito, muito grande, assim, pra Twitch Brasil, falando de transmissões, assim, né, na Twitch. Pô, eu tava alcançando ali, às vezes, batendo o 13º, 14º streamer do Brasil de mais audiência. Então já tava muito foda pra mim, assim, já tava muito contente com o que tava acontecendo. Então eu não imaginava quantas pessoas ia bater. Então eu conversava assim, cara, vai bater 10, vai bater 15, 15, acho que é sonho, assim, bater 15 mil pessoas. E no primeiro dia, cara, tinham 27 mil pessoas esperando o Jogo da Fúria acontecer e o jogo foi adiado. Não sei se vocês lembram, mas o Jogo da Fúria foi adiado no domingo de estreia da Kings League. Teve G3X, teve mais um jogo, teve um temporal no México, o jogo foi adiado porque a luz acabou. E algumas estruturas de transmissão da Kings League foram danificadas. E aí eu lembro, cara, que assim, num desabafo com a Elane, eu quase chorei. Eu falei, cara, Elane, porra, não é possível, né? Elane, minha esposa, né? Pra quem não conhece. Eu falei, caralho, mano, os moleques queriam entrar em campo pra jogar, estavam ansiosos, e eu aqui do lado de cá, tipo assim, tava vendo o maior público da minha vida acontecer, 27 mil pessoas, o jogo não aconteceu. Eu falei, mano, fudeu. Será que vai bater de novo? Que azar, tá ligado? Tipo assim, eu falei, caralho, eu vou fechar a live, não teve o jogo. E eu tinha um sentimento de que, tipo assim, se tivesse o jogo, poderia bater 30 mil pessoas. E já era um troço meio inalcançável pra mim, assim. Eu falei, cara, mano, que merda. E aí? Eu desabafei assim, falando, puta, mano, ia ser histórico pra mim, mas não aconteceu. Enfim, valeu. E na segunda-feira, no dia seguinte, tinham 38 mil pessoas me assistindo, jogando, vendo a Fúria jogar, tá ligado? E aí na segunda rodada foram 40 mil pessoas, no jogo contra o G3X bateram 52 mil pessoas, eu acho. E eu fiquei meio incrédulo, assim, porque eu fiquei lembrando dos momentos em que eu trabalhava ainda tradicionalmente como jornalista e, porra, fazia minhas 9 horas de área de esporte interativo, 10, às vezes 11, chegava em casa 11 da noite para fazer mais 6 horas de live até de manhã para 100 pessoas, assim, para 50 pessoas, para 40 pessoas, para assim, para 200 pessoas depois. Eu sei que na minha primeira live eu tinha 19 pessoas me assistindo e alguns dos inscritos daquela live hoje são meus amigos pessoais, assim, e me mandaram mensagem dando uma força pelo que tinha acontecido. Então foi muito gratificante, assim, eu fiquei, pô, até meio emocionado lá no dia, de olhar meio que, tipo assim, meio que não o fim da minha trajetória, mas um passo muito grande que eu dei na minha carreira. E ver do meu esforço lá, de fazer, pô, às vezes uma jornada de trabalho diária de 18 horas, assim, tipo, fazer 10 horas de um trabalho de esporte interativo, mais 8 horas de live, dormir 6 horinhas ali, era o que dava para fazer, e começar a jornada de novo, e ver que daquele momento que eu passei de 10, 15, 20, 100, 1000 pessoas, e tá batendo assim 50 pessoas me assistindo, foi um processo de 5 anos de muito envolvimento com a plataforma, assim, de muita dedicação. E ver isso dar certo para mim era assim, era um sonho, uma vitória, uma realização profissional, sabe? Então eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, pô, em vários momentos abracei minha mulher e falei, cara, deu certo, vencemos, deu nós e vamos por mais, assim, vamos trabalhar mais para que isso seja uma conquista mais diária, assim, mais realidade do que está sendo aqui, tá ligado? Não seja só esse sonho que passe a ser rotina. Então, acho que foi isso, assim, um sentimento de conquista muito grande, assim, muito grande mesmo. E claro, né, graças a todo mundo que estava envolvido ali, que estava participando, graças ao projeto, deu muito certo. O Alan, pra gente finalizar, cara, a gente sabe que a vida de criador de conteúdo, né, no início não é fácil, né, igual você disse, né, começou ali com 19 pessoas, 20 pessoas, né, às vezes o pessoal acha que é muito fácil, você é famoso, você deu certo porque você é amigo de tal pessoa, né, mas a gente sabe que não é bem assim, né, é muito difícil, eu acho que principalmente na Twitch você começar, né, é muito difícil, né, você ir ficando famoso, ir crescendo, né, ir ganhando seu público, né, independente se seu trabalho é bom ou não, né, é muito difícil de você começar, né, a gente vê muita pessoa tentando começar essa carreira e às vezes não consegue, às vezes desiste, né, então assim, você como uma pessoa, né, que, né, graças a Deus deu certo, né, que faz um bom trabalho, né, que hoje tem um grande público, que você passasse um recado para essas pessoas, né, que tentam começar, né, a vida de streamer, né, se você tiver algum conselho, alguma dica também para dar para esse pessoal, né, te agradeço, né, e é isso, cara. Cara, então, muita gente me pede dica de como começar, né, cara? Porque não tem uma fórmula certinha, cara. Eu acho que esse meio de internet, ele é muito doido, assim. As coisas dão certo e dão errado para pessoas que fazem, às vezes, produzem o mesmo tipo de conteúdo, assim. Então, acho que, assim, às vezes a galera me pede dica de como começar, cara. Eu sempre mando meio que a galera pro TikTok, assim. Falo, cara, começa no TikTok. Porque o TikTok ele tem uma plataforma que, por mais que você veja muitos vídeos,
ela entrega também live, entrega conteúdo de pessoas que não tem nenhum seguidor e te botam no holofote de muitas pessoas. Então, muita gente começa no TikTok, cria uma fanbase gigante e depois dali passa para as plataformas de live, assim. E acho que talvez seja o melhor cenário possível para que isso vire, assim, para que isso aconteça. Tem até um exemplo de um amigo meu, né, o Renatinho, que tá na Loud hoje, que ele começou no TikTok. Ele criou uma fanbase gigantesca e hoje faz live na Twitch e as coisas aconteceram para ele, assim. Porque ele saiu de um lugar que era mais amigável à pessoa que tem menos visualização, menos seguidor, e conseguiu construir uma fanbase lá e dali ele passou para outras plataformas e hoje é gigante, assim. Então acho que é um caminho natural e necessário, mas para que as pessoas também não entrem nessa paranoia, tipo assim, é, vou fazer tudo sozinho do meu jeito e vai dar certo, cara. Porque acho que nessa vida de internet ninguém faz tudo sozinho, ninguém vence sozinho, não, mano. Assim, acho que isso é o maior recado que eu posso dar para as pessoas. Você não vence sozinho, você não chega ao sucesso sozinho. Pode ter certeza que muitas pessoas te ajudaram nesse meio do caminho. E na internet é isso, assim, em lives, em Twitch, em outras plataformas, você sempre tem que separar as pessoas que você conhece, que você gosta, que estão ali para te ajudar. E acho que é uma ajuda mútua, assim, as pessoas se impulsionam, se colocam para cima, e é dessa forma que elas meio que atingem o sucesso, sabe? Óbvio que o sucesso não chega para todo mundo, mas muitas pessoas tentam alcançar dessa forma e acho que é a forma natural, assim, você se apoiar nas pessoas que você gosta, nos seus amigos, nas ajudas que você pode ter e fazer disso um processo gradual que vai te colocar para cima, sabe? E acho que é isso que tem que aproveitar. E é isso, mano, assim. Utilize bem suas amizades, tá ligado? Não utilize da forma, tipo assim, tirar interesse e proveito, mas assim, você tem que se colocar pra cima. Hoje eu tenho um grupo de amigos de 16 pessoas que se reúne toda sexta-feira pra jogar GTA, tá ligado? E eu tento ajudar todas as pessoas que estão ali a crescerem junto comigo, a subirem de visualização, tá ligado? Acho que isso tem dado proveito para algumas pessoas que estão ali e é muito legal. Assim como no início, falando eu e o Casé, a gente se apoiou muito no iGamers que a gente tinha como visualização, trouxe a galera do YouTube lá pra Twitch, a gente se ajudou muito aqui, ele me ajudou muito, ajuda ele. Depois, pô, ele pegou a gente conhecendo o Gaulês, conheceu ele, e aí conheceu o Gaulês, conheceu ele, conheceu eu. Então, assim, é sempre assim, tá ligado? É uma bola de neve que se sai gerando. Então, assim, não se apoia muito nesse discurso de, vou vencer sozinho, vou conseguir sozinho, que ninguém consegue nada sozinho nessa vida. Sempre tem alguém pra te ajudar, alguma pessoa por trás que vai te fortalecer. E as coisas acontecem assim. Basta você trabalhar muito, se dedicar muito e tentar achar meio que o conteúdo certo para te estabelecer, sabe? E é isso, assim. Muitas vezes você vai fazer coisa que você não gosta. Muitas vezes eu joguei coisas que eu não gostava em live porque dava visualização. Então você vai fazer algumas coisas que estão dentro do holofote do grande público para ver se as pessoas te notam, tá ligado? E aí você vai começando a construir seu público, construir as pessoas que gostam de você, a cativar essas pessoas, tratar cada visualização como um grande amigo, assim. Acho que esse é o segredo. Quando eu tinha 19 pessoas, eu tratava cada um que estava ali como se fosse um amigo meu pessoal. Hoje em dia, muitos deles são. Mas eu queria cativar ao máximo essas pessoas, sabe? E óbvio que é difícil pra cacete. Você abre live, tem 2, 3 pessoas, você fica desanimado, né? Mas você tem que tentar tirar força de onde você não tem pra fazer esse jogo virar, sabe? E é isso. Aposte no conteúdo que tá em alta, aposte talvez numa plataforma que esteja mais em alta para pessoas que têm pouca visualização. E sempre, mano, sempre, sempre, sempre que você puder, mano, faça algumas coisas com seus amigos, pessoas que conseguem te impulsionar e tal. Tenta se fazer presente, tenta fazer parte desses projetos, que acho que as coisas têm mais chance de dar certo. É isso, Alan. A gente vai chegando aqui então no final do nosso bate-papo. Cara, queria te agradecer demais aqui pela nossa conversa, né, por ter, né, cedido seu tempo para conversar com a gente, explicar algumas coisas, né, falar sobre esse universo da Kings League, sobre um pouco do futebol, né, para as pessoas que estão mais ligadas aqui no Counter-Strike, ao Valorant, né. Cara, eu fico muito feliz aí de ver seu crescimento. A gente que assiste aí a sua live aí, né. Eu não assisto há muito tempo, mas assim, de alguns anos já te assisto, vejo você crescendo aos poucos, né, vejo você fazendo esse sucesso, pegando esse grande público aí na Kings League. Cara, é muito gratificante, a gente ali fica esperando, né, você, o Casé, para poder ver os gols da rodada ali no dia a dia ali da semana, é muito legal, né, então a gente meio que sente que faz, né, até um pouco parte disso tudo, né, e eu fico muito feliz de também ter essa oportunidade de estar aqui conversando, né, com você, que hoje, né, é referência aí na criação de conteúdo e tudo mais. Cara, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença, e se quiser deixar um recado para alguém aí, o espaço está aberto. Cara, agradecer pela participação, pelo espaço, pra gente trocar uma ideia, foi muito bacana. E é isso, cara. Espero que as pessoas tenham curtido um pouco da minha história, da história da Kings League, do Fúria FC, e que tirem algum proveito dessa nossa conversa, que acho que tem bastante informação legal pra galera, e acho que foi bem bacana. Obrigado pelo espaço, pela companhia, e espero que tenham gostado bastante da nossa entrevista. Entrevista não, desse bate-papo que a gente teve aqui. Valeu, Alan. Valeu, pessoal que nos acompanhou aí, que nos assistiu
ou vai nos assistir mais tarde, ou que vai nos escutar também depois. Muito obrigado aí pela sua audiência, um abraço e tchau!